este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Vamos juntos nesta quinta-feira, dia 15 de setembro de 2022. Eu, Priscila Yasbeck, a Thaís Herédia não está presente hoje, mas amanhã já está de volta. E vamos te atualizar sobre as principais notícias da economia aqui no Brasil e no mundo. Começando lá por fora, depois do baque da inflação ao consumidor nos Estados Unidos na terça-feira, ontem saiu o dado de inflação ao produtor, o PPI, e trouxe algum alívio para o mercado. O dado mostrou uma queda nos preços aos produtores de 0,1% em agosto, que veio dentro do esperado, e ainda que os detalhes do PPI tenham mostrado que a inflação também está espalhada por serviços, no caso da inflação ao produtor, e isso preocupa porque gera uma tarefa mais árdua para o Fed para combater essa inflação, assim como no caso do CPI, mostra que os preços estão subindo em vários setores, em vários segmentos. Isso traz essa complexidade para o Banco Central americano na sua tarefa de subir juros para diminuir a temperatura, diminuir a demanda e com isso combater a inflação. Então, ainda que o dado não seja super positivo, o mercado se assustou tanto com a inflação ao consumidor na terça que ficou com um medo enorme de vir um dado muito ruim também na inflação ao produtor. Como veio ali dentro do esperado, isso trouxe algum alívio. As bolsas ontem fecharam em alta, mas numa alta tímida, não suficiente para recuperar os tombos da terça-feira, que foi um dos piores dias aí do mercado nos últimos 2 anos. Hoje vai sair o dado de indústria e também de varejo, saindo dados de indústria e varejo lá nos Estados Unidos, e que devem ajudar a dar aquela calibrada nas expectativas, também mostrar um pouco mais sobre a temperatura da economia americana. Se vierem mais fortes que o esperado, devem piorar um pouco das expectativas, podem inclusive aumentar as apostas de que o Banco Central vai ser mais duro com juros, né? Eu digo, se vierem pior que o esperado, no sentido de se mostrarem um aquecimento muito forte. Sempre é importante a gente falar que nesse momento, um dado muito forte da economia mostra que a atividade está aquecida. Então isso aumenta o temor de que a inflação vai continuar alta por mais tempo e também aumenta o temor de que o Banco Central americano vai precisar ser mais agressivo com os juros. Agora, se os dados vierem abaixo do esperado, aí devem cimentar ainda mais as apostas majoritárias de que o Banco Central americano vai subir os juros americanos na semana que vem em 0,75 ponto percentual. Inclusive, vale falar que na terça-feira, quando saiu a inflação ao consumidor, a expectativa, as apostas para uma alta de 1 ponto percentual dos juros americanos, que não existiam, não estavam na mesa, foram para 40%. E aí, ontem, com esse dado de inflação ao produtor, do PPI, que trouxe esse alívio que eu falei, as apostas caíram para 30%. Então, esses dados de indústria e varejo hoje devem trazer um ajuste a mais nessas expectativas. Agora, pela manhã, as bolsas na Europa abriram em alta com esse alívio, então, da inflação ao produtor, e os futuros americanos estavam operando perto da estabilidade. Tem um outro fator também que está melhorando um pouco o humor do mercado nessa quinta-feira, que foi o anúncio de mais estímulos na China. Então, Pequim anunciou que vai injetar 400 bilhões de yuans no mercado e vai repassar 28 bilhões de dólares ao setor de indústria e serviços. E esse anúncio veio poucas horas depois que a agência de rating Fitch reduziu a projeção para o PIB da China de 3,7% para 2,8% para esse ano, confirmando que a economia chinesa caminha para o segundo menor crescimento do PIB em décadas, em 40 anos. Essa previsão de crescimento aí de menos de 3% só não vai ser pior do que o crescimento que a China apresentou no ano de 2020, que foi o auge da pandemia, quando cresceu cerca de 2%. Isso, lembrando que a gente está falando da China, que é um país que por cerca de 3 décadas ali, entre os anos 80, 90 e 2000, cresceu mais de 10% ao ano em média. A China já vinha passando por uma desaceleração, já crescendo menos, ainda é um crescimento forte, 7%, 6%, comparado com o crescimento do resto do mundo, mas um crescimento baixo para os parâmetros chineses, depois que Xi Jinping voltou a economia chinesa para o consumo interno, então uma mudança na política econômica chinesa, com uma tentativa ali de aumentar a prosperidade da população local, reforçar o poder do partido chinês. Então essa tentativa de voltar a China mais para o consumo interno já vinha desacelerando um pouco a economia chinesa, e aí a gente teve essa sucessão de crises no mundo, né? Agora mais recentemente, pandemia, que foi o que mais afetou, claro, a China, diante da política de Covid-0 da China, de fechamento total diante do avanço da Covid, que prejudicou muito a economia chinesa, mas também por causa de uma desaceleração global que vem também muito impulsionada pela guerra na Ucrânia e pelos gargalos, de forma geral, na cadeia de suprimentos do mundo, com o mundo todo desacelerando. A China também acaba sendo afetada, ainda que seja uma economia muito resiliente. A gente está falando de uma economia que ainda
ainda cresce, mas que tem um crescimento pífio se a gente for pensar para os parâmetros do crescimento chinês. Ainda falando sobre China, é importante ressaltar que hoje o presidente chinês Xi Jinping se encontra com o presidente russo Vladimir Putin. Grandes expectativas para esse encontro, daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas antes só queria fechar aqui os mercados. Então, lá na Ásia, as bolsas fecharam mistas, Hong Kong e Tóquio fecharam em alta, seguindo os Estados Unidos, seguindo o fechamento de ontem de Wall Street, mas Xangai fechou em baixa, justamente por causa de uma decisão do Banco Central chinês de manter os juros inalterados, uma decisão que acontece diante da perspectiva de aumento de juros lá nos Estados Unidos. Então, se os Estados Unidos têm uma perspectiva de aumentar juros, os outros países acabam tendo que ir na mesma linha, né, na mesma toada. Então, seria difícil para a China fazer mais estímulo via juros, reduzir os juros quando os Estados Unidos estão aumentando seus juros, senão isso pode provocar uma saída de capital e uma desvalorização do câmbio forte. Só passando também rapidamente pelo mercado aqui no Brasil, o Ibovespa descolou dos índices em Wall Street, que tiveram essa leve recuperação ontem, porque aqui, além da queda do minério de ferro, que pesou bastante para nossa bolsa, teve também o dado do comércio, que veio em uma queda de 0,8%, um dado bem pior que a expectativa do mercado, que era de uma alta de 0,3%, puxado por principalmente uma queda no setor de vestuário, que caiu 17% no mês, mas também por uma queda em outros setores, segmentos como veículos e construção, que são afetados por juros. Então, deu para perceber nesse dado de comércio um impacto muito forte de inflação e juros. Inflação prejudicando muito o setor de vestuário. A inflação do vestuário é uma das maiores, foi destaque no IPCA de agosto, já vinha sendo destaque de alta nos últimos dados do IPCA, então isso se reflete também em um menor volume do setor de vestuário que apareceu ontem na PMC, né, na pesquisa mensal de comércio. E esses outros segmentos, como veículos e material de construção, são segmentos que dependem muito de financiamento. Eletrodomésticos também tiveram uma queda forte, e isso vem por causa desse aumento de juros. Setores que o consumo exige um financiamento acabaram sendo mais prejudicados. E um outro fator também é aquela rotação de consumo. Então, o comércio foi bem durante o fechamento, durante a pandemia, porque as pessoas estavam comprando eletrodomésticos, materiais para sua casa, de informática, eletrônicos, etc. Então, esse setor ele conseguiu se segurar bem ao longo da pandemia com o comércio online. Porém, agora, mais recentemente, a gente está vendo uma rotação de consumo. Como o orçamento das famílias está mais restrito, porque houve uma queda de renda, a inflação aumentou, elas escolhem onde elas vão gastar dinheiro. Elas são mais seletivas. Então, os serviços estão apresentando uma retomada maior com a reabertura das atividades e o comércio está apresentando essa queda, mas também influenciado pelo aumento da inflação e dos juros. Então, juntando o dado de serviços que saiu na terça, o dado de comércio ontem, serviços veio 1,1% de alta, acima da expectativa que era de 0,5%, e agora comércio veio então com essa queda de 0,8%, quando a expectativa era uma alta de 0,3%. Aí aquela expectativa que havia na terça-feira de que, mais uma vez, as projeções para o PIB fossem revisadas a partir do Focus da segunda que vem, elas foram retiradas, né? O otimismo se acalma um pouco, as previsões otimistas acabam sendo um pouco mais contidas, e aí a perspectiva agora fica meio parecida com o que a gente viu na segunda-feira. Isso foi o que eu ouvi de alguns economistas, né? Dizendo que os serviços traziam uma perspectiva de uma revisão para o PIB desse ano, mas depois o comércio mostrou que talvez não seja bem assim e que talvez não haja uma onda de revisão, mais uma onda de revisão, já que o Focus mostrou 11 revisões seguidas, né, na projeção de PIB para este ano. Então o Ibovespa fechou a quarta em queda de 0,22% aos 110.546 pontos, e aí os destaques de queda foram justamente as ações do setor de varejo, né? Então Magalu caiu quase 5%, outras ações do setor de varejo caíram em bloco. IRB continua entre as maiores quedas, porque IRB está sofrendo muito com aquela precificação do seu follow-on, da sua oferta de ações ficou em R$1 abaixo do valor que o IRB vinha sendo negociado, então parece que as ações estão convergindo para esse valor de R$1 que foi precificado na sua oferta. E CSN também caiu, ajudou a derrubar a bolsa ontem por causa da baixa do minério de ferro. Bom, dado o recado aqui de mercado, tanto global quanto aqui, queria só falar também sobre esse destaque internacional de hoje, que é o encontro do Xi Jinping com o Putin. Então, esse encontro vai acontecer no Uzbequistão e o Ocidente vai acompanhar com olhos atentíssimos a esse encontro, que é o primeiro encontro que acontece entre os dois líderes desde quando eles firmaram aquela parceria sem limites no começo de fevereiro, antes da invasão da Rússia à Ucrânia, e também a primeira vez que Xi Jinping
deixa a China desde o início da pandemia, então é algo que tem um simbolismo enorme. Inclusive a foto que já foi retratada, né, já foi tirada de Xi Jinping com Putin, é uma foto que diz muito no momento geopolítico atual. Inclusive a Reuters diz que o principal assunto que eles vão discutir é justamente guerra na Ucrânia, mas também Taiwan. Só para refrescar a memória de quem tem perda de memória recente, que nem eu, que esquece as coisas muito rápido, a presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, fez uma visita a Taiwan em agosto e isso enfureceu os chineses, aumentou ali o clima de tensão entre China e Estados Unidos. Foi considerado uma afronta essa visita de Nancy Pelosi a Taiwan. Então, é um outro ponto aí importante da discussão hoje que acontece entre esses grandes líderes nesse momento de alta tensão no mundo. E a gente conversou com o professor Vicente Ferraro, que é mestre em ciência política e pesquisador do Laboratório de Estudos da Ásia da USP, para entender um pouco mais esses interesses envolvidos entre China e Rússia, já que as negociações, o volume de negócios vem aumentando entre os dois países. Inclusive a gente mostrou no CNN Money na TV que o ano passado todo o volume de negócios entre China e Rússia foi de 140 bilhões de dólares. Só nesse ano já está em 93 bi, então deve passar o volume do ano passado. Vamos ouvir um pouquinho do que o professor disse. Há o interesse da China em proteger um importante aliado geopolítico, né? O papel da China tem sido fundamental para a resiliência da economia russa frente às sanções que o Ocidente vem implementando desde o início da guerra. Então, a China é um ator fundamental para que a Rússia consiga diminuir o impacto das sanções do Ocidente. E, em um segundo momento, é interessante destacar que a China ela sai ganhando muito nesse comércio, uma vez que ela paga um valor muito abaixo no mercado internacional. O professor também falou outros pontos interessantes, a gente conversou com ele antes do jornal, e ele falou o seguinte, que esse encontro, ele vai mostrar que a Rússia não está isolada, então ele traz um sinal importante nesse sentido, e por ser a primeira visita ao exterior de Xi Jinping desde o começo da pandemia, sinaliza que as relações entre China e Rússia são prioritárias. Ele também lembrou que essa aproximação entre Rússia e China é uma aproximação antiga, que vem desde os anos 2000, e isso acontece por dois motivos centrais. O primeiro, a Rússia, que é o apoio chinês na questão da Ucrânia, e a China, que é o apoio russo na questão de Taiwan, que inclusive é o foco desse encontro de hoje. Um segundo ponto também é que desde os anos 2000, ou até desde antes, a Rússia e a China têm um interesse comum, que é contestar a hegemonia dos Estados Unidos. Então, com esses dois interesses em comum, as duas nações acabaram se aliando, né, e se aliaram ainda mais agora com essa situação de guerra na Ucrânia. Um outro ponto também importante que o professor coloca é que, além desses interesses mútuos, a China está se beneficiando com essa aproximação com a Rússia também por causa da redução dos preços de petróleo e também de outras commodities na exportação que a Rússia está fazendo para a China. Então, a Rússia, para se blindar das sanções do Ocidente, se aproxima da China e faz isso e abaixa os seus preços, oferece um desconto na venda dos seus preços, nas suas exportações. Então, os chineses também estão se beneficiando dessa situação no momento em, como a gente falou, o PIB da China, né, a economia chinesa como um todo, está desacelerando. Mas é sempre importante também ressaltar, e as coisas em geopolítica não são simples, que nem tudo são flores. Então, existe já um temor antigo também da Rússia de que os chineses exerçam uma influência muito grande, aumenta a sua influência no leste europeu e também na Ásia, que são mercados importantes para a Rússia. Então, a Rússia ela mantém uma aproximação, mas uma aproximação também com essa cautela de que, por um lado, é bom se aliar à China, por outro, a Rússia também não quer que a China abra muito as asinhas ali nos seus lugares e nos seus territórios de influência. E também tem um outro ponto que aí é do lado da China, que a China, ao se aproximar da Rússia, ela joga esse sinal aí muito negativo para os países do Ocidente que estão impondo as sanções à Rússia. Então, existe uma incógnita de até onde vai essa parceria dos chineses com os russos, porque os chineses temem também perder ou estreitar as relações comerciais que mantém com os países europeus e também com os Estados Unidos, porque alguns países já sinalizaram que se a China se aproximar muito da Rússia, poderiam colocar sanções ou reduzir as relações comerciais com a China. Então, todo um cenário bem complexo aí e muita expectativa para esse encontro que acontece hoje. Para
finalizar o nosso CNN Money de hoje, um outro assunto também importante foi a divulgação do relatório da IFE, a Instituição Fiscal Independente do Senado, trazendo projeções para a economia brasileira no ano de 2023. Então saímos do mundo, voltamos aqui para o Brasil para trazer esses destaques importantes. Então a IFE aumentou as projeções de crescimento para o nosso PIB de 2 para 2,6% e para o ano que vem projeta um crescimento da economia de 0,6%. Isso se os estímulos fiscais que estão sendo adotados nesse ano forem extintos. Com a manutenção dos benefícios e das desonerações, o crescimento pode chegar a 1%. No caso da inflação, a IFE espera uma inflação de 4,9% para o ano que vem e, se forem mantidas as desonerações de impostos federais, o índice fica um pouco menor, em 4,7%. Lembrando que a meta de inflação para o ano que vem é de 3,25%. Mas o destaque que a gente deu, que a Thaís Herédia trouxe hoje no nosso CNN Money, foi a perspectiva para as contas públicas, né, para o nosso quadro fiscal. Porque existe uma dose de incerteza muito elevada hoje sobre o que vai acontecer com as contas públicas no ano que vem. Isso aparece de forma muito clara nesse relatório da IFE. Então, diante dessa incerteza, o resultado primário, segundo as estimativas da IFE, pode variar entre um superávit, um saldo positivo de 7 bilhões de reais, a um déficit de mais de 91 bilhões de reais. E a dívida pública foi prevista em 78,1% do PIB em 2022 e 80,2% do PIB em 2023. Mas, num cenário com a prorrogação dos incentivos, desonerações, manutenção do Auxílio Brasil também em R$600, a dívida pode chegar a 81,7% do PIB em 2023. Então, saltaria da previsão atual, né, dos 78% para 81,2%. Então, é um cenário de incerteza muito elevada, com perspectivas também que variam muito, justamente porque não se sabe exatamente o que vai acontecer para o ano que vem. Os candidatos que estão na liderança, na corrida eleitoral, eles têm falado sobre elevar o benefício, o Auxílio Brasil, ou manter em R$600 para o ano que vem, porém, não se sabe exatamente como que ficam os outros programas, as desonerações, a isenção dos tributos federais sobre combustíveis, se vão se manter para o ano que vem ou não, e como tudo isso vai ser financiado. E foi sobre isso que a gente conversou com o Daniel Cury, que é diretor executivo da IFE. Vamos ouvir. Tem um risco muito alto para o ano que vem. Basicamente, você tem em curso desonerações que somam mais de 80 bilhões e um aumento, por exemplo, do Auxílio Brasil, que sozinho deve custar em termos anuais cerca de 51 bilhões de reais, que se forem mantidos, você transforma basicamente a expectativa de um resultado positivo nas contas públicas do ano que vem para um déficit, como você mostrou, perto de 1% do PIB. Isso tudo dentro de uma incerteza quanto a qual regra seguir, né? Você falou, no pior cenário, você tem um déficit muito alto, mas eu diria que hoje esse pior cenário talvez seja até o mais provável, porque os dois principais candidatos hoje, né, à presidência, já sinalizam que não devem manter o teto de gastos, que é a principal regra que a gente tem, regra fiscal que a gente tem hoje, né? O ideal é que você tenha, independente da nova regra, você tenha engajamento político. Você tem um Congresso que acredite no tipo de ajuste ou de expansão fiscal que vai ser feito ano que vem. Isso faltou nos últimos anos. Por conta disso, a gente tem essa falta de credibilidade da política fiscal e das regras fiscais. Qualquer que seja a regra a ser seguida ano que vem, portanto, pode ser um teto de gastos, com um waiver, como você falou, né, uma licença para que você acomode novas despesas necessárias, que se julguem necessárias no próximo governo. Mesmo que você tenha isso, se você mostrar que esse caminho ele é sustentável, ele é condizente com uma trajetória sustentável para o endividamento público, que hoje é o nosso principal indicador, né, e está sob risco para o ano que vem, eu acho que aí você pode acomodar mais despesas, mas fundamental é a comunicação. Você pode ter qualquer regra, mas se o Congresso não entender a importância dela, a importância de manter os gastos sob uma trajetória sustentável, nenhuma delas funciona. Isso não é privilégio do Brasil. Outros países enfrentam isso. E o que a experiência internacional mostra você precisa ter um engajamento em torno de um ajuste ou uma expansão que seja, mas em torno de regras que sejam sustentáveis. O recado mais importante que o Daniel coloca é que essa discussão é uma discussão que está colocada não só no Brasil. O mundo todo discute aumento de gastos diante de uma situação de pandemia que se acumulou com guerra na Ucrânia, que se acumula com uma série de outros problemas na
na cadeia de suprimentos, crise de energia. Então, tudo isso faz com que os países eles repensem suas regras fiscais e o aumento de gastos. Mas o que o Daniel coloca de muito importante é que a gente tem um grau de imprevisibilidade muito grande sobre como fica essa discussão, ainda mais num ano eleitoral. Mas além disso, não é só porque é ano eleitoral, mas porque também os candidatos eles fazem promessas de aumento de gastos, mas sem falar qual que vai ser o caminho para cobrir esse aumento de gastos. Então é essa imprevisibilidade que acaba afetando muito as expectativas, trazendo um risco adicional para um cenário que já é muito complexo. O CNN Money de hoje fica por aqui. Agradeço a todos vocês pela companhia. Uma ótima quinta-feira. Até amanhã. Tchau. Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Priscila Yasbeck, este podcast é produzido pela CNN Brasil com edição da Maremoto. Produção, Larissa Coelho e Fabrício Julião. Edição e sonorização, Felipe Gomes. Coordenação técnica, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.